Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma noite de estudo. Boa noite, Vandinha, Júnior, Gabriel Arcoverde, Joyce e Geraldo. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Isácio, Martinha de São Paulo, pessoal de São Paulo, o pessoal de Feira de Santana, pessoal de Itabuna, Joséia, nossa querida dentista colega. Boa noite, Marcinha, com seu carinho de sempre, seja muito bem-vinda. Vandinha e Márcia, chegando, felizes pela presença de vocês. Seja Valdira Porto, espero que você esteja bem, minha irmã. Que Jesus lhe abençoe, que você se recupere. Erenice, com minha nossa querida colega dentista, Neide Ramos, Inês de São Paulo, da Rua Estado de Israel, lá no Centro Espírita, eu acho que é Missionário da Luz, não tenho bem certeza, desculpe, Inês, se não for. Cristina, seja muito bem-vinda, querida. Graça Costa, boa noite, Graça, seja bem-vinda. Um abraço em Leandro, a família toda. E demais amigos, sejam todos muito bem-vindos. Querido amigo Salvino de Fátima, Fátima Malaquias, nossa querida irmã secretária, todos vocês, Jamil, nosso querido Jamil de São Paulo, seja bem-vindo, meu irmão. Estamos felizes com a presença de vocês e mais especificamente porque nós estamos no mês de julho e amanhã, 29 de julho, nós estamos completando 54 anos de fundação da nossa casa. Antes da nossa prece, eu gostaria de pedir a vocês que nós possamos sintonizar, que nós possamos vibrar positivamente por 3 pessoas especificamente. Joyce, da nossa casa, que continua no seu tratamento. Por Valdira, que está se recuperando, que ela se recupere o mais rápido possível. E conclamar a todos vocês vibrações positivas, que as nossas vibrações da noite de hoje, seja pela nossa casa que está aniversariando, seja por Valdira, por Joyce e especificamente pelo nosso querido companheiro Divaldo Pereira Franco, esse grande bandeirante, este grande baluarte da doutrina. Boa noite, Júnior, seja bem-vindo, meu querido. Eliene, e que ele possa, na cirurgia, que eu não sei se já se submeteu, mas que está hospitalizado aguardando em São Paulo, que ele seja bem sucedido. Que o Dr. Bezerra de Menezes, Joana de Anjos, seus protetores espirituais, com as nossas vibrações, possam auxiliá-lo neste momento que ele merece pelo grande trabalho feito em prol da nossa querida doutrina espírita. E assim, meus queridos irmãos, elevemos os nossos pensamentos a Jesus, que é o médico dos médicos, e entreguemos esses queridos irmãos à sua proteção, à sua luz e à sua paz. Agradeçamos a Deus esta oportunidade e mais uma vez estarmos aqui reunidos para estudar, para viver, para nos confraternizarmos no aniversário da nossa casa. Muita gente que não frequenta, o pessoal, sobretudo o pessoal de fora, de São Paulo, de Feira de Santana, do Rio Grande do Norte. Lá nós temos Suzana, que é da nossa casa, mas temos Socorro e Geraldo, nosso abraço. Eu queria resumir mais ou menos a importância dessa casa, o nome Bom Samaritano, de onde é que vem, como é que tudo começou. O mentor espiritual da nossa casa chama-se Manuel José da Silva Sobral. Ele foi de família nascida
na minha cidade, na minha terra, Lagoa Grande, embora eu não tenha conhecido a família dele lá, eu fui conhecer depois. Dona Helena, sua filha, minha sogra e mãe, que me deu a esposa que eu tenho, que é meu baluarte, meu suporte nesse momento de quarentena, também nasceu em Alagoa Grande. E Manuel José nasceu no século XIX, em 1867. Sempre foi uma pessoa muito voltada à caridade. É interessante porque nós estamos falando de caridade hoje, que é o tema, mas o Manuel José, desde menino, que ele já se envolvia com questões humanitárias, de apoio, de auxílio às pessoas. Em 1877, aqui no Nordeste, houve uma grande seca. E naquela época, a vida muito difícil, os sertanejos se retiravam do oeste para o leste, vinha descendo do alto sertão da Paraíba. E as famílias, como fala Graciliano em Vidas Secas e tantas outras histórias tristes dos retirantes da chuva, da seca, da ausência da chuva, as famílias, por não ter o que comer, quando caía alguém de fome, eles deixavam a pessoa na estrada onde ficava, porque não tinham condições de levar, estavam todos sem condições nem de caminhar. Se caía alguém, eles deixavam para morrer ao léu. E uma bela manhã, por volta de umas 10 horas da manhã, passou uma família de retirantes que lá no engenho, onde o Manuel José nasceu, com seu pai, sua mãe, sua família, era na beira de uma estrada. A estrada passava por dentro do engenho. E fala-se que de repente se viu o Manuel José da casa, da fazenda, para o engenho. Ele corria, ia e vinha, pegava uma vasilha, pegava água. E a mãe dizia assim: o que é que esse menino tem que está tão agitado nessa manhã? De repente foram ver, tinha uma menina caída. Poderia ter uns 8 ou 9 anos. E Manuel José ia no engenho, pegava aquele melaço, colocava na boca da menina e colocava água para ela beber. Essa menina, a família passou, ela vinha com muita fome, retirante da seca, caiu de frente da casa da fazenda e a família deixou e foi embora. E ele foi quem foi socorrer essa menina. Foi quem salvou ela, foi o primeiro a assisti-la. A família viu, foi lá, acolheu essa criança. Ninguém sabia o nome. E por causa dela ainda ser muito criança, passou a se chamar Menininha. Era como a família conhecia. Eu não sei os detalhes a partir daí com relação ao batismo dela, como é que ela foi acolhida na família. O que se sabe é que ela cresceu, tornou-se uma moça e depois foi estudar em Recife. A família deu todo apoio. E todos a conheciam como Menininha. E a família prosseguiu. Manuel José saiu de Alagoa Grande, veio para João Pessoa, casou-se em Alagoa Grande, depois ficou viúvo, casou-se novamente em João Pessoa e casou-se ainda em Alagoa Grande e já veio para João Pessoa com a família, com a primeira filha, que é Dona Helena, a fundadora da nossa casa. E Manuel José morava na Rua da República, aqui em João Pessoa. Essa rua era a rua principal, a rua da entrada da cidade, mesmo do nome do tempo da época de Paraíba, antes da década de 30, a cidade já tinha essa rua, uma das ruas mais antigas. Ela é uma continuação da ponte do rio Saimauá. Quem vem da cidade antigamente era Barreiras, hoje é Bahia, para entrar em João Pessoa pela ponte, hoje já está, não passa mais carro, porque já ficou sem condições, mas os pedestres que vêm, atravessou a ponte Saimauá, entra na Rua da República. Ele morava ali no número 235. A casa ainda se encontra lá. E Manuel José, ele ficava na porta de casa e aquelas pessoas que vinham vender banana, vender manga, vender cana, aquelas coisas que ele via, aquelas pessoas a cavalo, trazendo os burros, ele comprava tudo que aquelas pessoas passavam e depois distribuía. Os pobres que chegavam na sua casa, ele mandava tomar banho e depois almoçar com ele na mesa. E assim foi a vida dele. Era um homem voltado para a caridade.
E ele desencarnou no ano de 1933, depois que a minha Dona Helena, minha mãe, sogra espiritual, casou, ele desencarnou. E aí, a partir de um certo tempo, Dona Helena era muito católica, era catequista da igreja, mas ela passou a ter problemas espirituais. E quem ajudou ela foi um padre também chamado Severino. O padre Severino, numa das paróquias que ela ajudava, quando ela teve problemas, começou a surgir as suas dificuldades. Ela, muito católica, filha de Maria, rezava o mês de maio até o seu desencarne. Ela rezou o mês de maio. Então, quando ela começou a sentir os primeiros sintomas, que foi conversar com o padre Severino, ele deu um livro a ela, e disse: não mostre ao seu esposo. E esse livro foi quem despertou Dona Helena para a doutrina espírita. E ela começou a frequentar aqui em João Pessoa, nos centros, e depois de um certo tempo, já um pouco mais idosa, em 1965, final de 65 para 66, ela disse: José, eu não vou mais para as casas espíritas. E os filhos dela, minha esposa, Essi, Humberto, Essílio, os filhos que compunham a família, disse: mamãe, a gente poderia fazer as nossas reuniões, as nossas orações aqui em casa. E ela começou a fazer na cozinha da casa as reuniões, vinham os amigos, começou uma coisa pequena. E quando eu entrei na família, quando eu conheci a minha esposa, foi através também de um problema mediúnico muito sério. Eu estava em São Paulo. E Dona Helena foi a primeira que me acolheu. Eu, como agregado genro, depois vim descobrir que eu tinha tido uma encarnação como filho dela, porque tudo se encaixa na espiritualidade. Então, em 1966, fizeram a primeira reunião, o primeiro encontro, no dia 29 de julho, que amanhã completa 54 anos. Então, a nossa casa tem essa história. Eu entrei nela como se tivesse tido indiretamente, através da sua filha, a filha de Dona Helena, minha esposa, Maria das Graças. Eu entrei e não sabia como eu estava sendo reintroduzido na espiritualidade, que sempre foi a minha vida, mesmo quando não era espírita. Eu sempre fui muito ligado à igreja, né? Todo mundo sabe que eu fui quase padre, fui seminarista. Sempre fui um católico autêntico, embora não concordasse com muita coisa que eu via na igreja católica, como não concordo, mas respeito, porque foi a minha casa, foi a minha primeira casa. Eu seria indelicado, ingrato e até não respeitoso, como a doutrina espírita nos ensina, a respeitar todas as crenças religiosas, porque nós somos todos, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos uma família universal, como diz Emmanuel, que é um grande espírito que rege a doutrina espírita no mundo espiritual. Mas ele fala que nós temos, além da família material, nós temos a família universal, que é a verdadeira família nossa. Então, assim, meus queridos irmãos, vocês, meus queridos frequentadores da nossa casa, Salvino, meu companheiro já de tantos anos, há mais de 30 anos que Salvino está conosco, nesse trabalho de Jesus. Essi, que não está mais atuando, mas está ainda conosco. Humberto, que já está no mundo espiritual. Zé Crispim, que junto com Dona Helena fundou a nossa casa. Todo esse grupo tem um compromisso espiritual. E vocês, que eu queria agradecer a Luciano e a Nete e ao Wagner, que encerraram, atendendo ao meu pedido, e eu da Fátima Bezerra, que seria, eu creio que já estivesse no programa dele, cantando a música Bom Samaritano, que a nossa casa no início não tinha nome. Dona Helena recebeu esse nome da espiritualidade. Porque nós temos, além do núcleo material, que fica ali na Clarice Justas, que vocês se lembram e conhecem muito bem, mas nós temos um núcleo na espiritualidade que lá é dirigido
por Manuel José. É como se fosse um nosso lar, comparativamente com relação aos nossos trabalhos aqui no mundo material, ligado ao mundo espiritual dirigido por Manuel José. E assim a nossa caridade sempre foi algo e sempre é a caridade, quando eu falo assim, a caridade material, né? A parte social da nossa casa, enxoval, munguzá, sopa, cestas básicas, que a gente, mesmo nessa pandemia, o nosso grupo não deixou de fazer esse trabalho de atenção, de dar aos necessitados. Não é a caridade realmente como ela é expressa, a parte social da nossa casa, enxoval, munguzá, sopa, cestas básicas, que a gente, mesmo nessa pandemia, o nosso grupo não deixou de fazer esse trabalho de atenção, de dar aos necessitados. Não é a caridade realmente como ela é expressa nos conceitos que a espiritualidade nos traz, como o Paulo de Tarso nos traz. Mas é a caridade material, como nos aconselham os Espíritos, como nos aconselha Jesus, dar de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede. Por isso que nós temos a felicidade de contar com um grupo como vocês, que nos acompanham, que nos assistem, que nos apoiam, toda a nossa diretoria, mais especificamente, o grupo agregado que trabalha mais direto nesse trabalho social, que são pessoas muito dedicadas, o Luciano e a esposa, o Gleice e Carlão, o Carlos, o Eduardo, nosso querido Dudu, e o Irã, todas essas pessoas que estão mais nesse momento de pandemia, que mesmo assim, a gente sem poder ir, nós temos feito, inclusive o Evangelho para a distribuição, assim também via Instagram. Nós contamos com a colaboração de vocês e agradecemos demais a oportunidade que vocês nos dão de manter a nossa casa, mesmo nesse momento de recesso, em atividade social e fazendo a nossa atividade espiritual na terça-feira. Então nós temos falado já desde 2 semanas atrás, a semana passada e hoje, sobre caridade. E nós vimos a caridade na visão judaica, já vimos a caridade na visão cristã e a caridade na doutrina espírita. Porque o espiritismo vê a caridade com um conceito que eu não quero fazer comparação, não digo que é o melhor, mas eu entendo como assim o mais completo. Então vamos, o Expedito, doutor Expedito Chumbim, Suzana Bravo, Kérlia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo da noite. Então eu queria começar o nosso estudo definindo caridade conforme a questão 886 do Livro dos Espíritos. Porque nós sabemos que muita gente, quando se fala em caridade, acredita que quando nós falamos em caridade é apenas a caridade social, a material. Mas não é esse o conceito que o Espírito da Verdade responde a Kardec quando ele pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia. É interessante, né? Repete a tua pergunta, Suzana, por favor, tá bom, querida? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E é curioso porque quando a gente fala de caridade, a gente consegue unir as 3 revelações. A gente não deixa de unir judaísmo, cristianismo e espiritismo. E quando a gente fala de cristianismo, o judaísmo permanece, porque Jesus era judeu e Paulo de Tarso era judeu. Paulo de Tarso, quando ele termina o capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios,
ele fala que vai, no último versículo 31 do capítulo 12, ele diz assim: vamos falar agora de algo que está acima da parte dos dons, da parte da mediunidade, da parte daquilo que vamos dizer assim, que nós falamos muito. O último versículo ele diz assim: a hierarquia dos carismas. Ele diz que aspirai aos dons mais altos. Aliás, passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa a todos. E ele começa o seu capítulo 13 da sua carta aos cristãos da cidade de Corinto, na Ásia Menor, aquela cidade tão devassa, tão promíscua, que Paulo ficou ali 1 ano e meio, ele ia passar pouco tempo, mas dedicou-se àquela região pela necessidade que ele via de apoiar aquele povo, onde havia tanta promiscuidade, onde havia a Afrodite, a deusa Afrodite, que era a deusa da perversão, era a deusa vamos dizer assim, do lascivo, da parte carnal. E Paulo diz: eu preguei para ladrões, prostitutas, contraventores, porque Paulo era um homem que seguia exatamente a caridade nos moldes da princesa de França, que diz que a gente não deve esquecer dos contraventores, dos pobres, dos assassinos, dos pervertidos, dos perdidos. Devemos amá-los e ter compaixão por eles, porque eles erram porque não sabem, não conhecem. E a gente já erra conhecendo o que é imperdoável. E Paulo começa dizendo assim: ainda que eu falasse as línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse caridade, seria como o bronze que soa ou como o símbolo que tine. Qual é essa língua dos homens e dos anjos que Paulo fala? Paulo, veja bem, fundador, aquele que levou o cristianismo para a Ásia Menor, Anatólia, para toda aquela região, extrapolando até a Macedônia, do outro lado já da Grécia. Ele, com certeza, ele falava muito bem. Diz que Paulo era um eminente, um excelente conversador. Ninguém passava 5 minutos sem conversar com Paulo, sem se tornar cristão. Ele tornava qualquer um cristão em 4 minutos. Suzana pergunta aqui: sendo ateu, mas fazendo a caridade e sendo homem no caminho correto e do bem, como fica esse irmão? Veja, vou te responder já, Suzana. Está mais ou menos, depois dessa parte, eu vou te responder, viu, querida? Obrigado por ter lembrado. Diz assim, ela está dizendo: já ouvi dizer que como não obedece o primeiro mandamento, de nada adianta. Vamos ver aqui o que é que diz Kardec, os Espíritos, Paulo de Tarso. O que seria essa língua dos homens que Paulo fala? Ainda que eu conhecesse todos os idiomas, que eu fosse um poliglota, que eu fosse um culto, alguém de oratória maravilhosa, e a língua dos anjos, que é a língua do bem, a língua do amor, a língua da assistência, a língua da fraternidade, da fé, da esperança. Se não tiver caridade, nada sou. E eu gostaria de lembrar que quando se fala a língua dos homens e a dos anjos, eu vejo, existem pessoas que têm um dom maravilhoso de se expressar. Arrebata as multidões com seus discursos, com as suas palavras. Mas Paulo quer estar dizendo que se você faz tudo isso e não passa disso, você é como o bronze que soa, ou como o símbolo que tine, não serve absolutamente para nada. Então, vamos ver agora, e aí eu vou responder a pergunta de Suzana com essa colocação. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, ou seja, fosse profeta, conhecimento de todos os mistérios, de toda a ciência, e que tivesse toda a fé de transportar montanhas, se eu não tivesse caridade, de nada seria. O que significa isso? Tiago, irmão de Jesus, na sua epístola, diz assim: se eu tiver fé, mas não tiver obras,
a minha fé é morta. Se eu for profeta, grandes médios que se desviam, fogem da sua responsabilidade. É exatamente o que Paulo está dizendo aqui. E o que a doutrina espírita fala muito com relação a essa questão. E Márcia coloca aqui, tem pessoas que têm predisposição a ajudar o próximo, mas sem fé e não sabe por que faz nada. Adianta? Olha, a caridade em si, quando você se desperta para ajudar alguém, os espíritos nos dizem o seguinte: o ser humano, do ponto de vista propriamente judaico, todos eles têm, pela justiça divina, direitos iguais. E se você encontra alguém que, mesmo não tendo fé, mesmo não tendo esperança, mas que se volta para ajudar aquela pessoa, não simplesmente dando-lhe o pão, mas ensinando-lhe, ou dando-lhe possibilidade de adquirir o pão, está fazendo a caridade. E a caridade é acima de tudo, exatamente, Rui. A caridade acima de tudo é o que Paulo coloca. Especificamente, aí eu entro, porque parece, como diz aqui o próprio Paulo, olha aqui: ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, não tivesse caridade, de nada adiantaria. Porque Jesus fala àquele moço rico que vendesse tudo que tinha e desse aos pobres. Ele nem isso ele quis fazer. Mas o que é a caridade? A caridade não é dar tudo aos pobres. A caridade não é ter fé, ter boas palavras, ter linguagem dos homens, ter linguagem dos anjos. A caridade está na questão 886 do Livro dos Espíritos, que é tolerância para com o outro, indulgência e perdão das ofensas. Olha, a caridade é a prática do amor. Se você tiver amor, mas não tiver caridade, você pode se compadecer de alguma coisa, ser tocado, mas não fazer nada. De que adianta? É aquela história que Jesus fala dos 2 filhos, que o pai disse: filho, vai trabalhar, vai para a vinha. Ele disse: eu vou, meu pai. E não foi. E chamou o outro e disse que fosse para a vinha. Ele disse: não vou, meu pai. E foi. E aí Jesus pergunta qual dos dois fez a vontade do Pai. Então não é o que a gente diz, não é o que a gente pensa, não é o que a gente fala, não é o que a gente age, mas é o que sai de dentro do nosso coração. É a nossa tolerância, é o nosso perdão, é a nossa fraternidade, é a nossa compaixão para com o outro. Isso aqui é a caridade. A verdadeira caridade, questão 888, como Jesus entendia. É a pergunta que Kardec faz ao Espírito da Verdade. Ele fala que é exatamente, repetindo ao pé da letra, na questão 886, ele diz com todas as palavras: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Enquanto a gente não tiver a nossa reconciliação, como diz Jesus em Mateus 5,25, com os outros, nós ainda não temos caridade. A caridade por isso que Paulo, eu não terminei ainda, Paulo que está falando como um judeu. Por que é que você disse, naquela época quando Paulo estava falando isso para os coríntios, as pessoas no cristianismo primitivo reconhecem os mártires. Tinha muitas pessoas que davam seus corpos para ser queimados ou eram vendidos para com o dinheiro resgatar outros que estavam escravizados. Era costume isso. Mas se você faz isso para aparecer, para se exibir, para ser visto como um herói pelos outros, não adianta. Por isso que Jesus ensinou a fazer exatamente com a mão direita que a esquerda não visse. É nisso que reside o verdadeiro significado de caridade.
Por isso que ele diz aqui, olha, ainda que eu tivesse fé de transportar montanhas, se não tivesse caridade, nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, ainda que eu fosse mártir, certo? Mas se você não tivesse perdoado, não fosse indulgente, se não tivesse perdão das ofensas, a caridade realmente, na concepção do Cristo, na visão da doutrina espírita, ela é tudo o que a gente precisa. Soloneide, seja bem-vinda, minha irmã. Então, Paulo adianta mais ainda, olha. Se eu desse meu corpo, ou se eu vendesse meu corpo, nada me adiantaria. E ele começa a colocar adjetivos, que no grego são verbos, no latim também, no hebraico, não são adjetivos. Ainda a caridade é paciente. Por que é paciente? Porque é tolerante. Ela perdoa. A caridade é prestativa. Quem ama, quem perdoa, quem é tolerante, quem é indulgente, está sempre sendo prestativa. Não é invejosa, nem se ostenta. Tá vendo? Por isso que não adianta fazer caridade para aparecer na sociedade, ou perante os holofotes, de forma nenhuma. Quanto mais você fizer, melhor. José Luiz, a indulgência tem limite? Claro que não, meu filho. Ninguém é indulgente com Pôncio Pilatos. Por quê? Porque a gente não coloca, meu querido José Luiz, a gente vê Pôncio Pilatos como inimigo e não como alguém que não tinha conhecimento, que precisava de ser esclarecido. A gente sempre acha que o violento, o ladrão, o assassino tem que ser exterminado e não libertado. É nisso que uma Elizabeth de França pede que a gente seja tolerante com os criminosos. Porque eles, além de não saberem nada, eles fazem porque eles conhecem, a gente muitas vezes faz porque conhece. Eles precisam ser libertados. E eles vão se libertar pelo conhecimento. Então, vamos ampará-lo. Observemos a conduta de Jesus nesse caso. O que é que Jesus faria com aquele que era rejeitado pela sociedade? O que foi que ele fez com os publicanos, que todos odiavam, discriminavam? Jesus escolheu um publicano para ser discípulo dele e ainda foi jantar com ele e com todos os publicanos sob protesto. Grande protesto dos judeus, que disse que ele estava se contaminando, se corrompendo, indo jantar com publicanos e meretrizes, ou pagãos, como ele chamava, goim. E Jesus disse: os saudáveis não precisam de médicos, só os doentes. Então, se a gente não incorporar na expressão, se a gente não introjetar ou não absorver tudo isso em nossos corações, a gente não vai adiante, não vai avançar. Precisamos ser desprovidos. Lembremos do exemplo de Chico Xavier, da humildade dele. Chico foi assaltado, não sei quantas vezes. Eu também fui, não sou o Chico Xavier, mas fiquei chocado no momento, a gente se surpreende, mas depois eu fui orar por aqueles dois jovens que estavam, coitados, que estão ainda muito perdidos, e tenho orado por eles, porque não é, como diz a história, o olho por olho, o dente por dente que vai resolver o problema. Chico Xavier foi assaltado por dois ladrões. Ele só tinha 100 cruzeiros na época no bolso. E os ladrões disseram: me dê o dinheiro
E ele disse, meu filho, eu não tenho dinheiro, eu tenho aqui 100 cruzeiros que eu estou levando para comprar o pão dos pobres. E o ladrão disse, me dê, o outro disse, não. Olha o sapato dele, o sapato de Chico sem meia, o dedo no chão. Na hora, quando ele olhou, ele disse para o outro, ele está precisando. Pega aquele dinheiro que a gente tomou de fulano e dá para ele. O outro falou, que você está louco? Não, senhor, dê. Ele está precisando mais do que nós. E acabaram dando o dinheiro para Chico Xavier. Quer dizer, quando você vê o outro como um necessitado, quando você trata o outro com igualdade, dentro da tua pergunta, Suzana, o Papa Francisco disse que aquele que faz caridade, mesmo sendo ateu, vai para o céu. Não é curioso uma colocação dessa? O Vaticano quase que entra em rebuliço com a sua ortodoxia, e no outro dia publicaram que não era bem isso que o Papa queria dizer, e ele acabou dizendo, foi exatamente isso que eu quis dizer. Enganam-se os católicos que se pensam que só eles estão salvos. Qualquer um que praticar a caridade, não é só a caridade material, mas a tolerância, a indulgência e o perdão das ofensas. Porque Paulo, na sua concepção, eu vou só concluir, senão a gente não termina a leitura dele. Paulo diz assim, a caridade é paciente, é indulgente, é prestativa, não se ostenta, não se infla de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, porque é paciente, não guarda rancor, porque perdoa. Então ele não está falando de caridade material aqui. É isso que a gente tem que entender. Olha a profundidade de Paulo, que ele é um judeu falando dentro do cristianismo, sendo definido pelo Espírito da Verdade na doutrina espírita. Tolerância, indulgência e perdão das ofensas. Então a caridade não se irrita, porque perdoa, não guarda rancor, porque é indulgente, não se alegra com a injustiça, porque ela pratica a injustiça, ela vê todos iguais. Eu acho fantástico quando Paulo fala disso aqui, meus queridos irmãos. Eu vejo exatamente o Espírito da Verdade, o que ele está dizendo na questão 886. A caridade jamais passará. Por quê? Porque ela se regozija com a verdade, tudo desculpa, porque perdoa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Porque é tolerante, indulgente e perdoa as ofensas. A caridade jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão. As línguas cessarão. A ciência também desaparecerá. A caridade tem mais um detalhe. Ela não precisa de cultura, por isso que Paulo disse, mesmo que eu tenha a língua dos anjos e toda a ciência, se eu não tiver a caridade. E interessante, meus queridos, que qualquer pessoa pode fazer caridade. Isso é que é bonito, porque não precisa ter dinheiro, você precisa perdoar, ser tolerante e ser indulgente. Não é interessante isso? Não é? Então você não precisa, né? Chamo-me caridade e sigo o caminho principal que conduz a Deus. Carita martirizada em Roma. Evangelho segundo... Obrigado, Eliane. Exatamente. Porque aquele que ama, que perdoa, que é tolerante, que é indulgente, não precisa de dinheiro para isso. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, um sorriso não custa dinheiro. E quanto benefício um sorriso causa? Muito mais do que milhões. Você não precisa de dinheiro para abraçar alguém, para dizer que alguém que está sofrendo, calma, eu estou com você. Para dizer a um amigo que está em aflição, conte comigo. É isso que representa a caridade na visão espírita. O nosso conhecimento é limitado, mas a nossa profecia é limitada, mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando eu era criança, eu pensava como criança.
raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Paulo está pregando aqui o processo evolutivo. Né? Ouvir uma pessoa é a pura caridade. As pessoas precisam, às vezes, de um ouvido para desabafar, de um divã gratuito espiritual, para que o outro desabafe. Às vezes o que a gente está precisando é exatamente isso. Tolerância, perfeitamente. Rui. A tolerância, a indulgência, a paciência, a benevolência. Agora, vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. O Talmud, ou melhor, desculpe, o Pirkei Avot, que é o livro A Ética dos Pais, que é uma obra do Talmud, ele diz que a gente deve, não, a prata e o ouro não nos levam a lugar nenhum, mas aquilo que de bom você faz ao outro levará você ao mundo espiritual. Olha que isso é judaico. Isso, não há diferença nenhuma do que prega a doutrina do Espírito, que é a verdade. Como disse meu professor de hebraico, Kardec foi buscar exatamente na Torá os conceitos que estão na doutrina do Espírito, porque tudo vem de Deus, tudo vem do Evangelho. Graça Sobral, seja bem-vinda, minha filha. Agora Paulo diz assim: agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem fé, esperança e caridade. São 3 palavras judaicas: emuná, tikvá e tzedaká. Emuná é fé, que a emuná é exatamente o exercício do bem em favor do que me cerca. É o preparo para a caridade. A esperança é aquele sentimento que nos acompanha desde o nascimento até a morte. A gente sempre espera uma vitória, uma conquista, um bem maior, uma luz, uma paz, uma vitória diante de qualquer coisa. Olha como Paulo ele fala desses dons, virtudes é a palavra que ele usa. Existem 3 virtudes. A fé, porque é a mãe de tudo, né? A fé é o exercício. Emuná, que imune hebraico é exercício. É aquele que ele chama emuná judaica, como a gente chama a religião católica, religião protestante, religião. O judeu chama emuná yehudit, fé judaica. É aquilo que eles têm como base para alimentar a esperança para a prática da caridade. Por isso que Paulo diz que das 3 virtudes, fé, esperança e caridade, a maior de todas é a caridade. Isso é muito, eu diria para vocês, muito engrandecedor, porque a gente nota a necessidade como espírita, a gente ir a todas as nossas raízes, porque elas se completam, como diz Emmanuel, como diz o Espírito Israelita, o Mardoqueu. Nós temos Kardec que nos diz o seguinte: enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, se apoia no princípio universal. Porque quando essa palavra, fora da caridade não há salvação, ela não está pertencendo absolutamente a nenhuma religião. Está convidando o homem de uma forma universal à prática da tolerância, indulgência e perdão das ofensas, que é o que caracteriza a verdadeira caridade. Então, nesse princípio, ela é, como diz Kardec, universal. Imagina o meu conceito que eu tinha, como eu sabia, como eu vinha da escola da teologia católica, eu sabia que fora da igreja não há salvação. Isso é um chavão, ou vamos dizer assim, uma frase exclusivista.
ela não inclui, ela exclui, ela não une, ela separa. Quando eu digo, se eu dissesse fora do Espiritismo não há salvação, seria terrível. Se eu dissesse fora do Espiritismo não há salvação, seria terrível. Graças a Deus, Kardec não disse isso. O próprio Chico disse, se Kardec tivesse dito, fora do Espiritismo não há salvação, eu não seria espírita, fala o Chico. Talvez tenha travado o seu, Anaildo. O meu, até aqui, eu não estou vendo que tenha travado, não. Não sei se os outros que estão conosco estão vendo se travou ou não. Mas para mim está tudo caminhando bem. Então Kardec foi muito... Vocês estão... Está travado para vocês? Todo mundo? Olha, Iracilda está vendo, está ótimo. Está travado para mais alguém? Gleice? Não travou. Então deve ser a internet de algumas pessoas que estão assistindo que pode ter travado. Ok? Obrigado a vocês aí pelo feedback. Então Kardec coloca isso com uma propriedade que eu achei fantástica. Imagina como foi bom para mim eu saber que eu entrei na doutrina espírita sem vamos dizer assim, um interesse de uma salvação gratuita, mas com a consciência de que eu estava assumindo uma responsabilidade nova na minha vida, um caminho para Deus sem grilhões, sem correntes, sem dogmas. Eu respeito as outras religiões, vocês sabem disso, mas eu não aceito nada que seja exclusivista, porque a doutrina que eu milito nela, ela é inclusivista. E o Espiritismo não faz proselitismo, não chama ninguém para ser espírita. O Espiritismo expõe o melhor caminho para você seguir, mas coloca na sua mão. Você é senhor absoluto do seu caminho para Deus. Você não precisa de ninguém para chegar a Deus, a não ser de você mesmo. Então trabalhe o seu interior. Pratique a caridade nos moldes que está dito aí na questão 886 do Livro dos Espíritos, porque sem ela não há salvação. A salvação veio exatamente pelo convite que o Espírito da Verdade nos traz, através dessa pergunta de Kardec, que vem exatamente complementar, esclarecer e melhorar o que Paulo fala, o que Jesus fala e o que o Talmud fala. É interessante, gente, o tempo muda, as pessoas mudam, mas os conceitos espirituais permanecem. A caridade nunca vai passar. Paulo diz aqui na sua carta aos Coríntios, vai acabar a profecia, vai acabar a ciência, vai acabar o conhecimento, mas a caridade jamais. Realmente, Soloneide, o Espiritismo nos ensina o verdadeiro caminho. É aonde a gente encontra, sem imposição, sem obrigação de aceitar conceitos humanos impróprios, inadequados e que são impostos a muita gente e que as pessoas se submetem como se estivessem fazendo a melhor escolha do planeta. Quando Jesus nos orientou a conhecer a verdade e buscar a verdade, porque só ela nos liberta. Jesus nunca pediu para a gente se submeter à vontade de ninguém, mas seguir o nosso coração. Todos os ensinamentos dele, da parábola do bom samaritano, que ele acolheu na sua história um samaritano também rejeitado, como ele acolheu um discípulo como Mateus, rejeitado pela sociedade. E você sabe que muita gente nos rejeita porque nós somos espíritas. Tem preconceito. Ainda hoje, infelizmente, eu já me feri, já fiquei sentido. Hoje não me preocupo mais com isso. Porque eu não tenho satisfação para dar a ninguém, só a Jesus. E ele sabe, ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa atitude, ele conhece o que a gente realmente é. Se você ainda não é, procure ser. Eu acho tão fantástico. Só a gente tem aqui uns 5 minutos para fazer alguns comentários, como a doutrina espírita é perfeita, quando ela deixa você livre para
crescer no seu caminho para Deus. A linguagem, a própria língua que Jesus falava, que é o hebraico, ela é desprendida. Se você chega para perguntar a alguém se ele tem alguma coisa na doutrina de Jesus, é tão engraçado. Eu não pergunto o que é que você tem isso, não. Yesh lecha existe para você isso, porque você não é dono, está com você. A gente pergunta, você tem? Não. Não é você tem, não. Yesh lecha, que é tem para você. Existe, você tem uma casa, Yesh lecha bate, você tem uma casa para você, você não é o dono, você está nela, porque daqui a gente não leva nada. É curioso isso. Por isso que não existe eu sou em hebraico. Ani, eu, celestino. Eu, um celestino, não é nem o celestino, é um celestino qualquer. A própria língua dá humildade a você, porque só Deus é. Você nem é e nem tem. Não é interessante? No idioma você nem é. Eu não digo nunca eu sou, só Deus é. Deus diz, Anohi. Anohi Yahvé, eu sou o Senhor teu Deus. Mas a gente não é nada. Eu, celestino, um ser qualquer. Eu não digo eu tenho um carro em hebraico, existe um carro para mim. Existe uma casa para mim, que mesmo eu habitando nela, ela não me pertence, porque se eu for embora amanhã, ela fica aí, ela não é minha. Eu não sou, eu não a tenho, eu não a possuo, eu a administro. O homem, quando entender o próprio idioma que Jesus falava, na sua essência, ele vai descobrir que ele nem é e nem tem. E se ele quer ser alguma coisa, ele tem que construir, desde quando ele chega aqui até a hora que ele parte. Porque o Talmud diz, nem ouro nem prata tem valor. Na hora que você vai para o outro lado, o que vai valer é o que de bom você construiu. Pelo ensino espiritual que você aprendeu, assimilou e praticou. Isso é que eu considero um conceito puro, lógico. Você, na própria língua, você tem o caminho para você seguir. Nós só administramos. Mesmo que você registre no seu nome, mas você não leva. É até egoísmo. Eu acho que já devia, quando você comprasse uma casa, a registre em nome da família. No judaísmo, gente, no hebraico, você não diz eu sou da família. Eu vim Anibá Lemishpará. Eu vim para a família. Eu estou na família Silva, mas eu posso amanhã estar na Pereira, ou como diz Emmanuel, a nossa família é universal, não importa. No mundo espiritual somos todos de uma grande família descendente de Deus. Então, aquilo que a gente planta, a lei de causa e efeito é fantástica por isso, porque aquilo que a gente planta é o que a gente colhe. Em qualquer situação, plante o bem que você não vai colher o mal, porque Jesus disse que a árvore boa não dá mau fruto. Então, meus irmãos, são coisas que, à medida que a gente vai descobrindo, a gente vai ficando mais fortificado e mais consciente. Por isso que os princípios da doutrina, humildade, olha aí, simplicidade, fraternidade, caridade, são as virtudes, como diz Paulo, que a gente precisa para chegar a Deus. Nada mais do que isso. Perdoe, compreenda, sirva, seja indulgente, porque isso é caridade. Não é dar a esmola, muitas vezes, para se livrar do pobre e esperar que ele agradeça. E se não agradecer, você fica aborrecido. Ele chama o pedinte, coitado, aquele que está numa situação difícil, de ingrato. Como ingrato se Deus envia para todos nós indistintamente. Então vamos agradecer a Deus por esse aniversário da nossa querida casa. A vocês que estão conosco, compondo o Bom Samaritano, eu agradeço do fundo de coração a Dona Helena, nossa mentora, a Manuel José,
o mentor espiritual e a dona Helena, fundadora da nossa casa com o Zé Crispim. As nossas preces de louvor a Deus, de gratidão por eles terem deixado essa herança maravilhosa para a nossa vida, que tem nos unido tanto, tem nos tornado tão fraternos, tão convergentes naquilo que a gente precisa. Agradecer a Salvino, que está conosco há muito tempo, a Fátima, nossa secretária, a todos vocês que compõem o grupo das obras sociais, famílias queridas, a Fernando Bezerra, a Fátima, que eu não falei ainda, mas falei já na Grace, no Carlos, no Dudu, Zonete e Luciano, todos vocês e os demais que trabalham na evangelização, nos trabalhos mediúnicos, na mesa mediúnica, nos trabalhos de assistência espiritual, que Deus os proteja e que permita que a gente continue unidos, reunidos nessa comunhão e união fraterna em torno do Evangelho libertador de Jesus. E que a nossa casa cresça espiritualmente, que a sua luz possa se estender para todos os rincões do planeta Terra. Gratidão aos amigos de São Paulo, a Martinha que está aí trazendo mensagem, obrigado pelos parabéns, a Márcia, a Wanda, a Inês, lá da rua Estado de Israel, lá do Caminho da Luz, a Inês Bareia, todos vocês. Moisés, meu querido, Moisés Salvino é Confúcio, meu sobrinho, um beijão para você, meu filho, que Jesus abençoe a todos vocês, tenham todos uma boa noite, um abraço na Valdira, na Joyce, e não se esqueçam de vibrar pelo Divaldo, para que ele se saia bem, que o Dr. Bezerra, Jesus, toda a sua equipe espiritual, assista o nosso querido irmão bandeirante da doutrina, com 93 anos, resistindo, trabalhando, servindo e amando. É um dos exemplos, depois do Chico, que nós temos muito forte, de caridade e dedicação à causa da doutrina espírita. Um beijo no coração de vocês, muito obrigado pela alegria dessa festa espiritual do aniversário da nossa casa, que Jesus cada vez mais engrandeça os trabalhadores espirituais e materiais do núcleo de estudos espíritas de João Pessoa, o Bom Samaritano, nossa casa querida. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Jesus e até terça-feira, se Deus quiser, com mais uma conversa, com mais um papo de estudo fraterno com vocês. Muita paz a todos. Fiquem com Jesus. Muito obrigado, uma boa noite. Que Jesus nos abençoe e ilumine sempre.